E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem? Essa é a nossa aula 80 de matemática. Eu sou o professor Hidalberto e antes da gente começar eu tenho uns recadinhos para você, dá uma olhada. Lembra de fazer a tua atividade obrigatória da aula de hoje para você confirmar a tua presença, tá? A presença só confirma se você realizar a atividadezinha certinho lá no Google Classroom, tá? E se você não tem acesso ao Google Classroom, faz a atividade certinho no seu caderno e daí leva lá na escola para fazer a conferência, tá bom? Outra coisa importante, anote as informações no seu caderno, tá? Nós faremos algumas paradas para você poder anotar o que é essencial, mas tenha aí o seu caderno organizado, uma régua talvez seja útil, as canetas todas destampadas e vamos lá começar. A gente viu na aula anterior a representação gráfica de equações do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano. Essas equações sempre geram no plano cartesiano uma reta, tá? E o procedimento para você fazer essa reta é escolher 2 ou 3 valores para x, calcular os valores de y fazendo a substituição e marcar os pares ordenados no plano cartesiano e ligar com a régua, tá bom? Bem tranquilo. Hoje nós vamos dar continuidade, mas em geometria. É uma partezinha aí de matemática que nós vamos entrar mais com geometria, olhar as figuras, olhar as propriedades, tá? Nós vamos falar de polígonos, tá? Uma coisa importante é o seguinte, o que são os polígonos? Elas são figuras planas, ou seja, eu represento o polígono inteiro dentro de um plano, não escapa nenhuma parte para fora do plano, ele não é tridimensional, ele é bidimensional, tem 2 dimensões apenas, tá bom? Além disso, é uma figura fechada, tá? Não é qualquer risco que eu posso chamar de polígono, ela tem que ser uma figura fechada, tá? E essa figura ela é fechada por segmentos de reta, então eu não posso ter partes arredondadas nessa figura. Tá bom? Então, veja só. Essa informação é bem importante, porque nós temos vários tipos de figura plana. Nós temos curva aberta, curva fechada. Né? Nós temos os polígonos, ou as poligonais abertas, que são segmentos que não fecham. Tá bom? Então, o polígono é um tipo de figura bem específico, certo? Então, agora, anote isso no seu caderno e eu já volto com a continuidade. Anotado? Vamos continuando então. Uma coisa importante é o seguinte, não pode acontecer em um polígono dos segmentos se cruzarem, eu não posso ter segmento cruzando dentro do polígono, certo? A figura que eu tenho já não vai mais ser um polígono. Segunda coisa, eu não posso ter partes arredondadas, tá? Então tenha aí anotado porque é importante. Não pode cruzar as linhas e não pode ter parte arredondada. E não pode ser uma figura aberta, claro. Tudo bem? Outra coisa importante é que nós estudaremos os polígonos que são convexos. O que são polígonos convexos? São polígonos que não têm ângulos maiores do que 180 graus. Não tem ângulo de 180 graus e nem ângulos maiores. Tá? O ângulo de 180 graus ele é chamado de ângulo raso. E ângulos maiores que 180, ou seja, de 180, maior que 180 até 360, um pouco menor que 360, que o 360 é ângulo de giro, esses ângulos a gente chama de ângulos côncavos, tá? Então você não pode ter um ângulo côncavo maior que meia volta e nem um ângulo de meia volta no polígono, tudo bem? Esse é o tipo de polígono convexo que nós vamos estudar, certo? Dá uma olhada nessas figuras aqui, no quiz, que eu vou propor para você agora. Eu tenho polígonos, tem figuras que não são polígonos, mas de uma maneira muito particular. Alguns são convexos, outros não, certo? Então, pense um pouquinho e assinale para mim, ou desenhe no seu caderno só os polígonos que são convexos. Eu já volto com a resposta.
E aí, galera, conseguiram chegar na resposta? Veja, quero que você assinale só os polígonos convexos. Tem vários polígonos nessa resposta, mas nem todos são convexos. Vamos olhar para a primeira figura. A primeira figura, ela tem 6 lados e os ângulos são menores do que meia volta. Certo? São ângulos menores do que meia volta. Então, esse polígono é um polígono convexo. Então, você pode marcar o primeiro lá, ou desenhar ele no seu caderno. A segunda figura, você vai perceber o seguinte, você tem 2 ângulos menores, que são esses ângulos aqui da ponta, e esses ângulos aqui dessa ponta são ângulos maiores. Entretanto, são menores do que meia volta. Portanto, polígono convexo. Certo? O terceiro ali não é polígono. Por quê? Porque ele tem uma parte arredondada, ele é um semicírculo. Tá? É arredondado? Não é polígono. Tá? O quarto é um polígono? Sim, porque ele é segmentado, né? Ele tem um monte de segmentos de reta e ele é uma figura fechada. Os segmentos não se cruzam e não tem nenhuma parte arredondada. Só que tem um problema. Dá uma olhada nesse ângulo aqui, ó, onde faz a voltinha do L. Para fora eu tenho 90 graus. Para dentro eu tenho quanto? 270 graus. Para fechar a volta completa. 270 graus é mais do que meia volta. Então, ele não é um polígono convexo. E como é que eu chamo? Chamo de polígono não convexo. O ângulo é côncavo, mas o polígono é não convexo. Beleza? Então, eu não vou marcar a quarta figura. E a quinta figura? Mesmo problema. Repare que eu tenho um ângulo aqui fora, que é um ângulo pequenininho. Dá ali uns 90 graus, um pouco menos. Não dá para afirmar com precisão. Mas não é um ângulo de meia volta. Mas por dentro, o que você tem? Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó. Por dentro, o que acontece? Você tem um ângulo que é maior que meia volta. Como é que você sabe disso, professor? É bem fácil. Completa essa reta aqui. Para dentro, teria meia volta. Esse pedacinho é maior do que meia volta. O pedacinho todo, o ângulo inteiro. Passou de meia volta, é maior que meia volta. Portanto, esse ângulo é côncavo. Se ele é ângulo côncavo, o polígono não é convexo. Certo? Então, não marca esse. A próxima figura, a mesma justificativa, eu tenho 90 para fora e 270 para dentro, certo? O ângulo é maior que meia volta, então não é convexo. Aquela figura ali é uma poligonal aberta, ou seja, são 2 segmentos, mas a figura é aberta, então não é polígono. O que me leva a pensar que um polígono tem que ter no mínimo 3 lados. Menos do que 3 lados não fecha, tá bom? E aquela figura ali é um polígono convexo também. Outras maneiras de você pensar no polígono convexo seria o seguinte, ó. Se você pegar qualquer lado e prolongar, pega um lado do polígono e prolonga. Se você prolongar o lado e o lado atravessar o polígono, ele não é convexo. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui nessa cruzinha aqui embaixo. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai cortar por dentro o polígono. Então, ele não é convexo. Isso não acontece aqui, por exemplo. Ó. Se eu prolongar todos os lados, ó, se eu esticar todos os lados, nenhum deles corta o polígono. Então, ele é convexo. Tá? Então, essa é uma coisa que você pode observar. Beleza? Então, tá ali as minhas respostas. Ó. Esse e esse aqui são os polígonos convexos. O que nós vamos ver hoje? Os elementos de um polígono, dá uma olhada. É uma figura plana e fechada, formado por segmentos de reta. Esses segmentos de reta, eles se cruzam 2 a 2 em um pontinho que eu chamo de vértice, tá? Cada segmento de reta é um lado do polígono. Esse polígono ele tem ângulos internos e externos, eu já vou falar deles. E também tem diagonal. Eu também já vou falar da diagonal. Vamos continuando. O vértice é o ponto de encontro que une os segmentos que formam o polígono. Veja, eu só posso ter 2 segmentos cruzando no vértice. Cruzando não, se encontrando no vértice. Eu não posso ter isso aqui. Não posso cruzar os segmentos. A extremidade dos segmentos é um vértice. 2 a 2, certo? O lado é o segmento de reta que une o vértice, e o lado consecutivo. Aliás, perdão. O lado vai ser o quê? É o segmento de reta que une 2 vértices consecutivos, um do ladinho do outro, certo? São os segmentos de reta que formam o polígono. E a diagonal?
A diagonal é um segmento de reta que parte do vértice e se une a um vértice não consecutivo. Como assim consecutivo e não consecutivo? Imagina um polígono qualquer e numera os polígonos, numera os vértices. Tudo bem? Numerou os vértices? Beleza. Se você ligar um número com o número seguinte, com antecessor ou com sucessor, você tem um lado. Se você ligar com qualquer outro vértice, aí você tem uma diagonal. A diagonal ela tem que atravessar o polígono realmente, o lado não. Certo? Tudo bem? Então, ó, 2 vértices não consecutivos. Então agora, pegue o seu caderno, anote isso aí porque ele é bem importante. Eu já volto com a continuidade. Fizeram suas anotações? Vamos dar uma olhadinha como esses elementos aparecem no quadro, tá? Porque daí eu já falo também do ângulo interno e do ângulo externo que eu prometi falar na sequência. Dá uma olhadinha lá comigo. Olha só, eu desenhei um polígono, tá? Ele tem 4 lados. O polígono está em branco, tá bom? Essa figurinha que está em branco. Os riscos amarelos você ignora por enquanto. Tudo bem? Agora veja o seguinte, eu numerei aqui os vértices para a gente poder trabalhar a ideia de lado e a ideia de diagonal. Então, ó, o que é lado? Lado é a união dos vértices consecutivos. Tudo bem? Agora, se eu pegar 2 vértices que não são consecutivos, ou seja, não é um depois do outro, tipo o 2 e o 4, ou então o 1 e o 3, o que eu tenho? Eu tenho uma diagonal do polígono, certo? Aí eu já quero aproveitar a ideia de ângulo interno, que são estes ângulos, é o tamanho da abertura entre os segmentos de reta que formam o polígono. Então, se eu tenho 4 vértices no meu polígono, é natural que eu tenha 4 ângulos internos. E daí o ângulo externo. A definição de ângulo externo é uma definição muito importante, você não pode se confundir. É natural você pensar assim, bom, ângulo externo é o ângulo que está fora. E o ângulo que está fora é esse ângulo aqui. Mas não é essa a ideia que eu quero trabalhar com você. A ideia de ângulo externo é uma ideia distinta, por quê? Com essa ideia aqui de ângulo externo, eu não consigo estudar algumas propriedades. Então eu preciso definir o ângulo externo de uma outra maneira. O que eu vou chamar de ângulo externo no polígono? Preste atenção porque é bem importante. O ângulo externo ele é formado pelo lado do polígono e pelo prolongamento do outro lado. Então, ó, vamos pegar esse vértice aqui. O que seria um ângulo externo nesse vértice? Seria o prolongamento de um lado com o outro lado. Então, o ângulo externo é só isso aqui. Professor, e por que eu pego só essa parte? Essa parte me interessa por algumas razões. A primeira delas é a seguinte. Repare que o ângulo externo ele vai ser suplementar com o ângulo interno.
Ah, professor, mas o interno com o externo pensando desse jeito soma 360, tudo bem. Mas só que essa informação ela não é tão relevante. Tem outras ideias que na continuidade dos conteúdos vocês vão percebendo que se a definição de ângulo externo não for essa, as minhas ideias de ângulo externo já não vão funcionar. Tá? Professor, mas e se eu prolongasse esse lado aqui? Aí o meu ângulo externo ia virar o quê? Ia virar isso aqui. Ah, então eu tenho dois ângulos externos? Não, eu tenho um só. Eu tenho que escolher para onde que eu vou desenhar. Ou eu escolho desenhar todos os prolongamentos no sentido horário, certo? Ou eu faço os prolongamentos no sentido anti-horário. Mas independente da escolha que eu fizer, repare, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de A, e esse ângulo aqui que eu vou chamar de B, eles têm a mesma medida. Por que eles têm a mesma medida? O que eles são? Eles são ângulos opostos pelo vértice. E você já viu antes que ângulos opostos pelo vértice são o quê? Congruentes, eles têm a mesma medida. Então, se você vai desenhar para um lado ou vai desenhar para o outro lado, não importa. O ângulo tem a mesma medida, certo? Colocadas essas informações, vamos ver o que a gente anota no caderno, porque é muito importante. O ângulo interno é formado por dois lados do polígono com vértice comum, certo? Ângulo externo, ângulo formado por um lado e o prolongamento do outro. Que outro? O outro tem que ser qual? Tem que estar no mesmo vértice. Se eu pegar um lado e o outro lado que não seja com o mesmo vértice, aí o meu ângulo vai ficar esquisito. Não é a nossa ideia, tá bom? Então anote isso porque isso é importante. Eu já volto para a gente continuar. Então, pessoal, agora que você anotou isso, essa distinção de ângulo interno e ângulo externo, vamos para o nosso quiz. Eu desenhei um polígono, tá? Esse polígono ele tá aqui meio rosa, meio vermelhinho, certo? Na tela. Eu desenhei algumas diagonais e eu destaquei alguns ângulos, tá? Então, você precisa diferenciar cada coisa no meio dessa confusão que eu fiz no desenho. Então, tem alguns ângulos que estão destacados e tem algumas diagonais que estão desenhadas, não são todas, tá? Então, agora você vai completar para mim essas informações. Os pontos A, B, C, D, E, F, G são os... Próxima informação, o ângulo F em destaque é um... Aí você vai dizer o que que é. Os ângulos destacados no vértice A são... E os segmentos GE, BE, DB e CG são o quê? Tá? Então, responda aí para mim e eu já volto com a resposta desse quiz.
E aí, pessoal, conseguiram responder o quiz? Vamos conferir a resposta? Dá uma olhada. Olha só, os pontos A, B, C, D, E, F, G são o quê? Eles são os vértices do meu polígono, tá? Então, são os vértices. Vértices é a palavra que completa a primeira frase. E depois, o ângulo F em destaque, ó, esse ângulo aqui, com o vértice F, é um ângulo interno. Muito bem. Próxima sentença. Os ângulos destacados no vértice A são, ó, olhando para esse ângulo ou olhando para aquele ângulo, você tem um ângulo externo. O que é o ângulo externo? Ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro. É formado por um lado e pelo prolongamento do outro lado, tá? E repare nesse desenho, ó, mais bonitinho. Se você olhar bem para essa figura, o que você percebe? Que eles são do mesmo tamanho. Por que eles são do mesmo tamanho? Ângulos opostos pelo vértice. Mas na prática, você escolhe um para desenhar, beleza? Os segmentos GE, BE, DB e CG. Ó, GE, BE, o DB e o GC, ou CG. Eles são o quê? Diagonais. Diagonais do polígono, certo? Então, conferindo as respostas. Ó, vértices do polígono e ângulo interno. Ângulos externos, diagonais do polígono. E nós concluímos o exercício, beleza? Importante, o ângulo externo deve ser construído prolongando-se um dos lados, adotando-se um sentido de giro. Ou você vai prolongar os lados no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá bom? Dá uma olhada no meu exemplo. Ó, aqui eu prolonguei os lados no sentido horário, ó. Então, primeiro esse lado, depois esse e depois esse. Então, ó, sentido horário. E no outro eu prolonguei de que jeito? No sentido anti-horário. Então, ó, prolonguei aqui, depois eu prolonguei esse e por último esse. Tá? Então você tem aí as duas maneiras de desenhar os ângulos externos, tudo bem? Então aqui eu tenho um polígono, o lado, o vértice, um dos ângulos, certo? Eu desenhei um só dos ângulos internos e a diagonal destacada. Tudo bem? Agora aqui, olha só, classificação dos polígonos de acordo com o número de lados. Veja, eu já começo no 3, porque menos que 3 eu não consigo fechar um polígono, certo? Então já vai, enquanto eu vou falando, você já vai anotando e depois eu te dou mais um tempinho para você fechar essa tabela. Com 3 lados eu tenho um triângulo. Conhece o triângulo? Conhece, né? Com 4 lados eu tenho quadrado. Não, eu não tenho quadrado. Eu tenho quadrilátero. O quadrado é um tipo de quadrilátero, que é um polígono de 4 lados. 5 lados é o pentágono, 6 lados é o hexágono, 7 lados é o heptágono, 8 lados é o octógono. Por que aquele ringue lá de luta ele se chama octógono? Porque ele tem 8 lados, tá? Por isso que é octógono. Aí 9 lados, eneágono, 10 lados é um decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono e 20 lados, o icoságono, tá? Tranquilo? Tem outros polígonos? Tem. Por exemplo, o polígono de 100 lados é um hectágono. Por exemplo. Né? Mas esses aqui são os que aparecem mais, é o que a gente precisa mais da informação. Tá? Então são informações bem importantes. Anote aí para a gente poder continuar.
Anotou a tabelinha? Então, beleza, vamos continuando então. Nessa atividade eu quero o seguinte, que você me diga a quantidade de vértices, a quantidade de lados e o nome de cada polígono abaixo. Então eu tenho aqui 4 polígonos, 4 figuras, você vai contar o número de vértices e o número de lados, escrever e dizer o nome desse polígono baseado no número de lados. E eu já volto com a resposta. Então, qual é a resposta para o nosso quiz? Vamos dar uma olhadinha. A letra A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E, consequentemente, um lado, 2 lados, 3, 4, 5 lados. Qual vai ser o nome dessa figura? 5 lados é um pentágono. E na letra B? 4 vértices, 1, 2, 3, 4. E, consequentemente, 4 lados. Você já vai percebendo que o número de vértices e o número de lados é sempre o mesmo nos polígonos convexos. Portanto, essa figura é um quadrilátero, certo? E na letra C? Bem tranquilo, né? O triângulo, 3 vértices, 3 lados. E no último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, certo? 8 lados, portanto, um octógono. Vamos conferir a resposta? Dá uma olhadinha lá, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, 5 vértices, 5 lados, pentágono, 4 vértices, 4 lados, quadrilátero, 3 vértices, 3 lados, triângulo, 8 vértices e 8 lados, octógono. Tudo bem? Agora eu tenho um novo quiz para você. Você vai dizer para mim se os polígonos são convexos, aí você vai marcar um A, ou se os polígonos são não convexos, aí você vai marcar o B. Tempinho para você fazer.
Qual é a resposta para esse quiz? Dá uma olhadinha lá comigo. A primeira figura, repare aqui, ó, que se você prolongar um dos lados, ali, esses lados aqui da seta, você vai atravessar a figura. Ou então, que tem dois ângulos que são maiores que meia volta, portanto, o primeiro polígono não é convexo. Tá? Então, eu vou marcar um B na primeira. Na segunda figura, também, pelo mesmo motivo, nós já vimos essa figura no exercício anterior, letra B para não convexo. A terceira figura está ok, está tranquila. Eu tenho dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Então, a minha figura é um polígono convexo. Vou marcar A. Tá bom? Então, B, B e A. Essa figura nós também já vimos antes, é um polígono não convexo. Então, vamos marcar letra B. E o trapézio é o quê? Dois ângulos obtusos, dois ângulos agudos, tranquilo, polígono convexo. Então, também é A. Então, ficou B, B, A, B e A. Dúvida nisso aqui? Bem tranquilinho, né? Então vamos continuando. A diagonal de um polígono, nós já conversamos. Ele é o segmento que une dois vértices não consecutivos. Né? Nós já desenhamos no quadro, inclusive. Certo? Então tá ali, ó. Eu desenhei as duas diagonais do quadrado. Certo? E aqui eu tenho uma outra atividade para você. Nessa atividade, você vai pegar um polígono, cada polígono você vai pegar e vai desenhar todas as diagonais que partem de um vértice. Então, você não vai desenhar todas as diagonais do polígono. Você vai pegar um vértice, escolha um vértice qualquer e desenhe todas as diagonais que saem daquele vértice. E daí você vai me dizer a quantidade de cada um, tá? Qual é a quantidade de cada de diagonais que sai daquele vértice em particular, tá bom? E eu já volto com a resposta. Então, você tinha que pegar um vértice do polígono e desenhar todas as diagonais que partem dele. Vamos ver como você se saiu. Na primeira tem um triângulo e na segunda figura tem um quadrilátero. Se você pegar um vértice do triângulo e tentar unir com um vértice que não seja consecutivo, você vai ter um problema. Por quê? Porque os dois vértices que sobram são consecutivos, né? Então, eu não tenho diagonais no triângulo, certo? E no quadrilátero? Se eu pegar esse vértice aqui, por exemplo, eu ligo com aquele ali. Então, de cada vértice do quadrilátero, eu consigo desenhar uma diagonal. Certo? Tá ali. E as próximas figuras? O pentágono e o hexágono. Desse vértice aqui, eu consigo desenhar o quê? Isso aqui é consecutivo, isso aqui é consecutivo. Então, me sobra uma diagonal, duas diagonais. Tá ali. E do hexágono?
Se eu pegar esse vértice, por exemplo, ó, eu consigo ligar com esse 1, com esse 2 e com esse aqui 3. Então tá ali. Certo? Agora note uma coisa importante, ó. Deixa eu voltar aqui a tela, ó. Dá uma olhadinha. Quantos lados tem o triângulo? 3 lados. E quantas diagonais ele tem? 0. Quantas diagonais eu consigo fazer aqui no retângulo? Eu consigo fazer 2 diagonais. E quantos lados ele tem? 4. E no pentágono? E no hexágono? Bom, se no pentágono de cada vértice partem 2 diagonais, eu tenho 2 aqui, que já conta para esse e já conta para aquele, certo? Então, 2, 2, 2, 2, 2. Quanto que dá? Dá 10. Só que daí, como cada diagonal é repetida por causa dos 2 vértices, eu tenho ao todo 5 diagonais. 5 lados e 5 diagonais. Mas olha, de cada vértice só partem 2 diagonais. Então, ó, do triângulo, 3 lados, nenhuma diagonal por vértice. No retângulo, no quadrilátero, certo? Cada vértice gera 2 diagonais. 4 e 2. Aqui, aliás, gera uma, desculpa, 4 e 1. Dessa figura aqui de 5 lados, o que acontece? 5 vértices, cada vértice só gera 2 diagonais. 5 e 2. E do hexágono, 6 e 3. De cada vértice partem 3 diagonais. Tá? Como a diagonal une 2 vértices não consecutivos, um vértice não forma diagonal. Se estiver unido a ele mesmo, não é possível uma reta que una o vértice a ele mesmo, unindo aos 2 vértices consecutivos. Por quê? Porque eles são lados, certo? Além disso, em um polígono de n lados, de cada vértice partem n menos 3 diagonais. Por quê? Porque eu não posso unir com aqueles 3 vértices que eu já combinei. Não posso unir com ele mesmo e não posso unir com os vértices consecutivos. Certo? Então, o que vai acontecer? Essa fórmula aqui vai me dar a quantidade de diagonais que eu tenho no polígono. Como assim, professor? Olha só. Número de lados, o número de vértices, vezes o número de vértices menos 3. Por quê? Por causa daqueles 3 vértices que eu já te falei. E além disso, eu tenho que dividir por 2. Por quê? O vértice que liga, a diagonal que liga o vértice A ao vértice C é a mesma diagonal que liga o C ao A. Então, para não contar 2 vezes, eu divido por 2. Certo? Exercício para você. Ó, aliás, um exemplo. No heptágono, quantas diagonais eu tenho? Diagonais é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. No lugar do n, eu vou pôr o 7. 7 menos 3 é 4. 7 vezes 4 é 28. E 28 dividido por 2, 14. Então, tá ali, ó. Quantas diagonais eu tenho? 14 diagonais. Tá ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? 14 diagonais. Agora eu quero que você faça o seguinte. Faça a mesma coisa para o octógono. Use essa fórmula e me diga a quantidade de diagonais. E eu já volto com a resposta.
Então, veja só, essa fórmula aqui, diagonal igual a n vezes n menos 3 sobre 2, é a fórmula que te dá o número de diagonais. Como eu quero para o octógono tem 8 lados, então você vai colocar o 8 no lugar do n, tá? Então tá lá, 8 vezes 8 menos 3 sobre 2, tudo bem? 8 menos 3 é 5, 8 vezes 5, 40, e 40 por 2 é 20. 20 diagonais, tá bom? Tranquilo? Agora é o seguinte, na 3B eu quero que você desenhe um octógono e marque todas as diagonais para ver se dá aquele valor ali, certo? Eu já volto com a resposta. Então, olha só, eu quero que você desenhe agora as diagonais desse octógono. Veja lá comigo. Ó, todas elas eu desenhei aqui. Ao todo eu vou ter 20 diagonais, tá? O que nós vimos na aula de hoje? Os elementos do polígono, vértices, ângulos, interno e externo, os lados e as diagonais. E nós vimos o que é um polígono convexo e não convexo. E nós vimos também a quantidade de diagonais de um polígono convexo, dada aquela fórmula n vezes n menos 3 sobre 2. Tá? É importante você perceber, essa fórmula é muito útil porque ela te dá a quantidade de diagonais sem você precisar fazer o desenho e ter que contar as diagonais uma por uma. Tá? Nós vamos continuar falando de diagonais de polígono, elementos de polígono nas aulas seguintes. Faça as atividades direitinho e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!